Os demônios sabem muita coisa sobre a raça humana. E os demônios sabem, se ele fizer a pessoa ficar levantando a voz na hora da oração, a pessoa vai estar ouvindo mais o que ela mesma vai estar falando e não vai se atentar muito bem ao que você vai estar ministrando. Isso é automático, isso é uma das grandes e muito comum estratégias que Satanás usa. Ele faz a pessoa começar a orar alto, ele então induz a pessoa a fazer uma oração que não produz. Pastor, o diabo faz a pessoa fazer uma oração que não produz. Olha o que eu presenciei uma vez. Por que tem pessoas que nós sabemos que tem demônios, mas não manifesta? Graça e paz, queridos. É muito comum no nosso convívio, é muito comum na igreja que nós frequentamos, é muito comum nós vemos pessoas que nós temos certeza que elas têm demônio. Nós sabemos pelas atitudes, pelos comportamentos dela, pela forma que ela vive, pela miséria espiritual que aquela pessoa vive ou por outros sinais, nós sabemos que aquela pessoa tem demônio. Agora, por que ela não manifesta? Por que às vezes ela participa de campanhas de libertação, às vezes ela está perto de pessoas que poderiam ajudá-la, mas mesmo assim ela não manifesta? É sobre isso que nós vamos estar ensinando hoje, em nome de Jesus, e você fique bem ligadinho. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas três coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Entre tantas coisas que nós poderíamos dizer aqui para mostrar para você entender por que tem pessoas que nós sabemos que tem demônios, mas que mesmo assim não manifestam, eu separei 3 motivos. E independente das outras situações, elas vão estar de alguma forma encaixadas dentro desses 3 motivos. Vamos aprender? Primeiro, às vezes a pessoa não manifesta demônios, você sabe que ela tem, mas ela não manifestou ainda, porque de repente ela ainda não se deparou com uma pessoa que saiba ministrar libertação. Volto a dizer e sempre vou dizer, expulsar demônios, todas as pessoas que têm a autoridade do nome de Jesus podem expulsar demônios. Mas o ministério de libertação, servir, a palavra ministério é servir. Servir as pessoas com libertação de uma forma mais profunda, aí a pessoa tem que ter o chamado ministério para isso. Às vezes a pessoa está lá e ela nunca se deparou com alguém que possa, que saiba trabalhar a libertação. Quer ver? Vou te falar uma coisa bem interessante. Já aconteceu no meu ministério, muitas vezes é comum acontecer isso. Eu vou visitar uma igreja, eu fui chamado para ministrar numa igreja, eu fui chamado para fazer um trabalho de libertação, e aí o pastor chega para mim e diz assim: Pastor Jorge, tem uma irmã na igreja que eu tenho certeza que ela tem demônio, mas ela nunca manifestou, e não sei o que, nós já fizemos campanha de libertação e ela nunca manifestou, ou é um irmão da igreja e tal e tal. Aí eu pergunto: mas como é que você sabe que ela tem demônios? Não, por causa disso, porque é uma miséria espiritual a mente dela, a vida dela é sempre um miserê, e tal e tal e tal. Pelo que o pastor fala, realmente aquela pessoa tem demônios na vida dela. E o que acontece? Em muitos casos, quando dá para fazer isso, eu peço para o pastor chamar aquela pessoa e eu vou orar por ela. Quando eu vou orar pelaquela pessoa, olha só que interessante, olha o ministério da libertação. Eu chego para orar pelaquela pessoa: meu irmão, deixa eu orar por você? Ah, sim, pastor, vamos lá então. Quando eu começo a orar, aquela pessoa já levanta a voz: Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida do pastor. Não, aí já atrapalhou tudo. Irmão, os demônios, eles são muito inteligentes. Os demônios lidam com a raça humana há milhares de anos. Eles sabem muitos macetes, muitos cacoetes. Os demônios sabem muita coisa sobre a raça humana. E os demônios sabem que se ele levar a pessoa para fingir uma certa espiritualidade, o que acontece? Se ele fizer a pessoa ficar levantando a voz na hora da oração, a pessoa acaba não recebendo
o que precisa receber para ser liberto. Eu já ensinei vocês em outros ensinos sobre libertação, mas eu vou repetir aqui. Eu já ensinei vocês em outros vídeos sobre libertação, mas eu vou repetir aqui porque é muito importante. Quando você vai orar sobre libertação, vai orar para libertação na vida de uma pessoa, a pessoa tem que ouvir o que você está falando. Lembra daquele princípio que eu já ensinei vocês, de que naquele momento os demônios vão usar os sentidos vitais da pessoa? Ou seja, ela tem que ouvir o que você está falando para que possa haver uma libertação. Então, se a pessoa estiver orando com você, a pessoa vai estar ouvindo mais o que ela mesma vai estar falando e não vai se atentar muito bem ao que você vai estar ministrando. Isso é automático. Isso é uma das grandes e muito comum estratégias que Satanás usa. Ele faz a pessoa começar a orar alto, ele então induz a pessoa a fazer uma oração que não produz. Pastor, o diabo faz a pessoa fazer uma oração que não produz. Olha o que eu presenciei uma vez. Eu fui trabalhar a libertação em um jovem de 22 anos que tinha epilepsia. Então, um dia esse jovem manifestou. Quando ele manifestou, eu falei, sai dele em nome de Jesus. Aí o demônio disse, eu não vou sair porque a mãe dele é que me deu ele. Aí eu virei para ela, repreendi o demônio e falei assim, isso foi verdade, senhora? Ela falou, foi, pastor. Quando ele tinha 2 anos de idade, ele era muito doente, eu fui no terreiro de macumba e eu dei galinha, dei sangue de animal, dei algumas coisas para tentar curar ele, e aí ele foi curado de uma doença que tinha, mas aí começou a aparecer essa doença agora. Aí eu peguei naquele momento e falei, então tá bom, então a senhora agora vai desfazer do que a senhora fez. Olha só, aquela mulher estava na igreja direto. Quando eu falei para ela orar desfazendo, falei, a senhora vai orar agora, falando que a senhora está arrependida, que a senhora vai entregar, a senhora está desfazendo essa macumba que a senhora fez lá atrás, 20 anos atrás e tal, e tal, e tal. Vai vendo, gente, a experiência. Aí naquele momento ela começou assim, ó, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, liberta meu filho, aleluia, glória a Deus. O demônio ria, mas ria. E aí naquele momento o Espírito Santo falou para mim, ela não está fazendo a oração certa, ora por ela. Ora com ela. Naquele momento eu falei, amém, pode parar, irmão, pode parar. Não é assim, irmão. Vamos lá, eu oro e a senhora repete, tá bom? Tá. Porque ela não sabia orar. O diabo então estimulou ela a fazer uma suposta glorificação, mas os demônios sabem que tudo aquilo que ela está falando, glória a Deus, aleluia, oh Deus me ajuda, tudo aquilo não é assim que funciona. Os demônios sabem que assim não funciona. Aí naquele momento eu falei e ela repetiu, eu, fulana de tal, nesse momento eu falando e ela repetindo, estou arrependida. Quando ela falou isso, o demônio bradou, ficou bravo e tudo. Final da história. Ela desfez ali, fez essa oração junto comigo, desfez, entregou tudo ali, desfez tudo e o rapaz foi liberto. Estou te contando isso para você entender que quando a pessoa fica glória a Deus, aleluia, oh louvado seja e tal, isso tudo, o diabo se esconde por trás disso, se esconde por trás dessas palavras. Por quê? Porque aí a pessoa não deixa a oração entrar no entendimento dela. Uma vez que a oração não entra no entendimento, a pessoa acaba não sendo liberta. Por isso que é muito importante você na libertação, quando for orar por libertação, a pessoa que vai receber a oração tem que ficar calada. Só você que fala. Ela tem que ouvir o que você está dizendo. Aí você vai pensar, peraí pastor, isso me faz pensar o seguinte, eu já vejo isso acontecer na minha igreja aos montes. Eu sempre vi isso acontecer e eu não vejo as pessoas estar sendo libertas. É justamente por causa desse princípio? Justamente por causa desse princípio. Pessoas não estão sendo curadas, ou melhor, não estão sendo libertas, unicamente porque os demônios botam ela no automático, fala para ela ficar glorificando, dando aleluia, glória a Deus, e enquanto isso, ela não recebe porque está orando junto com a pessoa ou supostamente orando. Esse é o primeiro motivo. Pessoas têm demônios, mas não manifestam porque ainda não encontrou alguém que saiba fazer devidamente, exercer devidamente o ministério de libertação. Segundo motivo que faz com que uma pessoa tenha demônios e não manifeste é pela condição mental dela. A pessoa
ela tem uma vida destruída, ela está tendo uma vida que você percebe que os demônios estão escravizando ela, mas no entanto, ela tem uma cabeça boa, entre aspas, né? Ela é uma pessoa bem posicionada, tipo assim, não entra na minha vida, demônio não entra e tal. Embora ela não tenha conhecimento pleno e os demônios de alguma forma estão escravizando ela, mas mesmo assim ela acha e ela declara que demônio não entra em mim. Eu não permito que demônio entre. Já ensinei vocês e repito, os demônios eles entram na mente da pessoa. Na mente. Então, quanto mais a mente da pessoa for fraca, quanto menos a pessoa entender sobre as coisas, quanto mais lesada a pessoa for, mais os demônios conseguem entrar na mente da pessoa. Os demônios têm dificuldade de entrar na mente de pessoas que são convictas. Mesmo que está vivendo a miséria, mesmo que estão com a vida destruídas, tem pessoas que têm a mente convicta da seguinte forma: não, na minha vida demônio não entra não. O demônio está prendendo a vida da pessoa em várias áreas, mas ela tem a mente convicta e diz: dentro de mim ele não entra. E aí os demônios não conseguem entrar. Ele aprisiona ela em várias áreas, mas ele não consegue entrar por causa daquela convicção da mente daquela pessoa. Uma vez eu dei um testemunho, e volto a dar, que uma pessoa, uma obreira do Senhor Jesus, uma ministra de libertação, ela expulsou o demônio de uma mulher. A mulher manifestou e tal. Depois a mãe dessa mulher que manifestou chegou no ambiente que elas estavam. E aí ela ficou sabendo que a filha dela tinha manifestado. Na frente de todo mundo, e essa mãe gostava de uma macumbinha. E tinha levado a filha, até a fase de jovem, levava a filha também para macumba. Essa mãe chegou para a filha, na frente de todo mundo, e falou assim: quantas vezes eu vou ter que falar para você firmar o pensamento, para não deixar eles manifestarem? Essa mulher frequentou, até hoje ela frequenta a macumba. Ela levou a filha desde criança. A filha agora era adulta, mas até a fase de jovem era levada para a macumba, depois parou de ir. E a mãe vivia dizendo, desde quando elas iam na macumba: quantas vezes eu te ensinei que você tem que firmar o pensamento para não deixar eles manifestarem. Queridos, eu já trabalhei libertação em pessoas que eu sabia que tinha entidades, mas na hora que eu ia orar por elas, eu percebia nitidamente que ela travava a mente para eles não manifestarem. Sabe, como se ligasse e desligasse? Isso acontece muito. Tem pessoas que nós sabemos que têm demônios, mas elas não manifestam porque elas fecham literalmente por causa da convicção que elas acabam tendo. Você manifesta se eu quiser, você manifesta quando eu quiser. Nós já vimos vários testemunhos de pessoas que eram do alto escalão da magia negra, da macumba, e um dia aceitaram Jesus e disseram: de hoje em diante eles não entram mais em mim. E eles não entraram mais. De igual forma, já vimos pessoas que dizem e falam com propriedade, e nós vemos isso também: ele só manifesta se eu deixar. Então isso é uma grande verdade. Tem pessoas que têm demônios, mas não manifestam, justamente porque têm a mente convicta e posicionada. Embora não tenha tanto conhecimento sobre a verdade, mas ela se fecha por causa da convicção que ela tem. Terceiro motivo, aí é o mistério do próprio Deus. Queridos, até para entrar nos animais, os demônios só entram se Jesus permitir. Lembra daquela bem conhecida história dos demônios que saíram daquele louco gadareno e falaram para Jesus: deixe-nos entrar naqueles porcos? E Jesus deixou. Queridos, até para entrar no animal, os demônios só entram se Jesus permitir. Isso quer dizer que para entrar no ser humano, mais ainda, né? Ele só entra se Jesus permitir. Tem pessoas que a condição física dela não permite uma manifestação. Ela pode morrer. Tem pessoas que a condição emocional dela não permite uma manifestação. Se ela manifestar, ela pode ficar, depois que o demônio sair, ela pode ficar tão conflitada, tão assim, ainda atormentada naturalmente no emocional dela por causa do que aconteceu, e aquela vida até mesmo se perder por causa da manifestação. Então Jesus conhece isso, Jesus respeita isso, e Jesus sabe que tem pessoas que não têm condições de manifestar. Essas pessoas vão ser libertas a hora que encontrar um homem de Deus, encontrar uma mulher de Deus com o coração voltado à compaixão e o amor e à libertação das pessoas. Aí essa pessoa vai ser alcançada e vai ser livre. Por isso que tem pessoas que você tem certeza que tem demônio, mas não manifestam. Porque Deus ama tanto, Jesus ama tanto, que aquela pessoa não tem estrutura física ou não tem estrutura emocional para poder acabar manifestando. E o Senhor, sabedor de tudo isso,
E com o amor dele acima de tudo, o Senhor vai criando várias situações, vai impedindo que essa pessoa manifeste, até que ela encontre a pessoa certa para desenvolver a libertação nela. E eu espero que você seja essa pessoa. Eu espero, porque não é à toa que você está ouvindo essa pregação. Se você está ouvindo esse ensino, é porque você quer aprender. E você está aprendendo. E eu desejo de coração que muitas e muitas pessoas que o Senhor Jesus ama e não permite que elas manifestem porque elas não têm estrutura, que essas pessoas encontrem você e você desenvolva nelas uma linda libertação e elas fiquem livres para servir a Jesus Cristo. Que você aprenda sobre isso e aquelas pessoas que têm demônios escondidos e que até hoje nunca manifestaram, venham manifestar porque você aprendeu como orar por elas para que elas manifestem. Algumas não vão manifestar mesmo porque Jesus protege elas e não quer que haja uma manifestação. Outras você vai conhecer e elas vão precisar manifestar. E só não manifestaram até hoje porque nunca encontraram uma pessoa que soubesse fazer isso. Eram as palavras, era o ensino que eu tinha para você hoje. Que Deus fale mais ao seu coração e que você seja grandemente usado na área de libertação em nome de Jesus Cristo. É o que eu tinha para você e que Deus te abençoe no nome de Jesus.